Senhor, aqui em 2 Reis, capítulo 20, vai falar sobre o rei Ezequias, hein? Um homem que Deus levantou diante de muitas gerações, um homem que, pelo seu histórico familiar, pela sua descendência do seu lar, ele poderia não dar testemunho, não ser um exemplo diante de Deus, mas nós vamos ver que não é o momento, não é a circunstância do dia que vai marcar, que pode marcar a sua história. É você que deve conduzir a sua história, não dependendo do momento da sua vida, porque tem momentos de dificuldade, momentos de luta, momentos de afastamento da presença de Deus. Isso não deve ser o marco na sua história, mas sim você deve direcionar a sua vida ao Senhor. E aí ele vai te conduzir. E nós vamos ver que este homem, esse rei, foi um homem que foi conduzido à presença do Senhor, e ele direcionou os seus passos, entregou a sua vida ao Senhor, e Deus o fez dele um grande exemplo na terra, e fez milagres. Diz assim a palavra do Senhor no capítulo 20. Ezequias, o início diz aqui que Ezequias adoece. Naqueles dias, adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. E sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Só até aqui. No versículo que nós terminamos, que eu terminei de ler, versículo 5, parte B, diz que o Senhor ouviu a oração e também ele viu as lágrimas de Ezequias. O Senhor é aquele que ouve e aquele que vê. Toda a trajetória deste homem, toda a trajetória deste rei. A Bíblia diz que o pai de Ezequias foi o rei Acaz, um homem ímpio, um homem tribulado, um homem que fez coisas que desagradou ao Senhor. E após o seu pai vinha falecer, vinha morrer, Ezequias assumiu o reinado. Ele é o 13º rei de Judá. Mas aquele testemunho que ele tinha no palácio com o seu pai, com aquelas pessoas que rodeavam o seu pai, aquilo não entrou no seu coração, não ficou gravado para que ele pudesse seguir aqueles passos. Ele virou-se para Deus, ele foi procurar os caminhos do Senhor, foi procurar uma vida com Deus. Eu quero dizer isso o quê? Porque independente do seu histórico, independente do que se dizem de você, da sua família, do seu passado, ainda há tempo para mudar. Deus está dando uma nova oportunidade para o ser humano. Enquanto o Senhor acrescenta anos de vida nesta terra, ainda há tempo para você mudar a sua história, para você
procurar os caminhos do Senhor. E Ezequias, ele se colocou como um homem temente ao Senhor. E diz a palavra do Senhor que ele foi um homem que agradou ao Senhor. Ele se voltou para o Senhor e agradou. Os seus atos não foi atos que desagradou o Senhor, que fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi, seu pai. Davi foi um exemplo, nós sabemos na história, um homem que era segundo o coração de Deus. E os demais reis que seguiram, a Bíblia diz que uns fizeram maus aos olhos do Senhor, não conforme fez Davi. E que Davi foi um homem reto. E outros fizeram bem aos olhos do Senhor, sim, conforme Davi. E Davi era o pai, como exemplo de todos os demais reis que passavam nas gerações. E Davi era um homem exemplar. Mas Ezequias, a Bíblia diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme fizera Davi. Deus, não importa o que você tem feito até hoje, mas Deus pode mudar a nossa história, porque o salmista diz, no Salmos 37, versículo 5, Salmos conhecido, em que se nós entregarmos o nosso caminho, a nossa vida, nós entregarmos todo o nosso ser, colocar a nossa confiança em Deus e confiar nele, Ele vai nos conduzir, Ele vai mudar a nossa história, e tudo aquilo que nós necessitamos, nós precisamos, Ele vai fazer segundo o seu querer, segundo a sua vontade. E a vontade de Deus, para mim e para você, ela é boa, perfeita e agradável. Deus não deseja o seu mal. Nesta manhã, você que nos assiste, você que está aqui acompanhando este programa, eu quero dizer para você, Deus está te contemplando e Ele quer mudar a sua história, mas isso depende da nossa atitude, do nosso posicionamento, de nossa vida com Ele. Você escolhe Deus ou não escolhe Deus? Deus está pronto a te receber, mas quando você se colocar à disposição, você colocar a sua vida na mão dEle, Ele vai agir em seu favor. O rei Ezequias, a Bíblia diz que naquele período existiam muitos inimigos e a Síria estava cercando, eram inimigos vizinhos, nações vizinhas, e Deus, além de fortalecê-lo, da graça, ele deixou de ser escravo, de servir aquela nação. Ele livrou-se de todos os inimigos, porque Deus o livrou, Deus o sustentou, Deus deu vitória sobre os seus inimigos, porque Ele entregou a sua vida ao Senhor. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, Ele peleja por nós, porque a Bíblia nos afirma que nesse texto que nós lemos aqui, depois de toda a jornada em que Ezequias estava vivendo com Deus, ele chegou o momento de uma grande enfermidade. Na sua vida, você pode estar vivendo a vida de acordo com o que você acha que deve viver. Mas eu quero dizer para você que vai chegar um momento que é o momento de você vai ter que ter uma decisão, um encontro, e esse encontro Deus vai exigir de você, ou você vai necessitar tomar uma decisão. E se você não tiver um depósito para com Deus, pode perecer. Ezequias tinha um depósito com Deus, um memorial diante de Deus. A sua vida era uma vida conhecida diante de Deus, porque diz a palavra do Senhor no Salmos 1, versículo 6, que Ele conhece o caminho do justo, Ele sabe os passos do justo. O caminho do justo é conhecido pelo Senhor, mas o ímpio, o pecador, o Senhor não leva em consideração, não tem diante de Deus, o Senhor não conhece, porque perecerá o caminho do ímpio. O ímpio perecerá, e perecerá quando?
quando ele precisar de um socorro, ele não tem socorro, mas aquele que está com o Senhor, o Senhor sempre estará com ele, acompanhando no seu dia a dia, no seu caminho, e será sempre o socorro bem presente na hora da angústia, na hora da necessidade. E aqui Ezequias ficou doente, e a enfermidade era enfermidade para a morte, não era enfermidade para a vida, não, era para a morte, porque Deus mandou o profeta lá e falou assim: olha, avisa o rei, fala para o rei, que ele deve arrumar a casa dele, porque agora, desta morte, essa enfermidade que ele tem, não é mais para a vida não, é para a morte, certamente ele morrerá. A sentença foi dada, porque Deus mandou o profeta e falou assim: olha, agora vá lá avisar o rei, que eu tenho conhecido os seus caminhos, eu sei que ele é justo, seja justo ou seja ímpio, um dia você vai partir, e só tem dois caminhos, duas saídas, o céu ou o inferno. A escolha é sua, enquanto você está bem, enquanto você tem vida, enquanto você está trilhando os seus passos, você deve escolher um caminho de retidão, um caminho de justiça. Não olhe para o ontem, para o passado. Você deve ter errado, assim como todo ser humano erra, peca, mas não se apoie no seu erro, não se apoie no seu pecado, mas tome uma nova decisão, queira Jesus nesta manhã, procure o Senhor, mude de direção, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, porque no momento da dificuldade, o Senhor vai estar com você. O Senhor pode levantar alguém e falar para você: olha, arruma a tua casa, que você vai morrer. Mas quando isto vier diante de ti, mesmo assim, o Senhor pode mudar a sua morte e transformar em vida. E Deus mudou a morte, aquilo que era para a morte do rei Ezequias, transformou em vida, porque quando ele ouviu a notícia, quando aquela mensagem, aquela palavra chegou aos seus ouvidos, aí tem um diferencial. Na hora da dificuldade, na hora da luta, na hora em que Deus enviar a palavra para você, qual é a sua reação? Qual é a sua ação? Qual o seu posicionamento? A Bíblia diz que Ezequias, quando ele ouviu o profeta enviado por Deus, trouxe a mensagem, falou: olha, rei, essa enfermidade é para a morte, você não vai viver. Ele virou o rosto para a parede, ele tinha um depósito, ele tinha testemunho, ele tinha uma vida com Deus, ele tinha como chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu sou pó e cinza, eu sou pequeno, eu sou necessitado, eu não tenho condições, mas o Senhor olha, porque eu andei nos teus caminhos, eu desviei do mal, eu procurei te servir na minha fraqueza, na minha angústia, na minha dificuldade, eu procurei te servir. E a alma se angustiou, mas Deus se inclinou para ouvir o clamor do rei, e Deus ouviu o clamor dele, e também viu as lágrimas, viu que ele realmente era um homem justo, e que necessitava de um socorro. Na sua necessidade, na sua angústia, Deus ouve e contempla a sua petição. Nesta manhã, confia no Senhor, entrega ao Senhor, reconheça quem você é pó e cinza, você necessita de Deus, você é pecador e é falho, mas o Senhor é justo e misericordioso. Ele está pronto a perdoar, Ele está pronto a nos alcançar, e Ele contempla a minha e a sua vida. E Ele viu aquele rei, o clamor dele, e falou para o profeta: olha, profeta, não anda muito não vai longe não, volta, vai até o rei, que eu tenho uma nova mensagem, eu tenho boas novas para ele. Eu, diz o Senhor, ouvi a oração deste homem. Deus te ouve, Deus contempla. O choro pode durar uma noite, mas ao amanhecer vem a alegria. Sabe por quê? Porque a ira dura só um momento, mas em seu favor está a vida. Em seu favor está a vida. Deus deseja te dar vida nesta manhã, e vida com abundância.
O mundo, o diabo, o inimigo, ele oferece uma vida de destruição, uma vida de pecado, uma vida de derrota, uma vida de não ter esperança e que você não consegue visualizar a vida eterna, porque a vida eterna com Deus é melhor, mas o diabo ele te oferece um caminho que no final é caminho de morte, parece direito, mas é caminho de morte, mas o Senhor oferece vida, porque muitas vezes o Senhor se ira conosco em nossas falhas, mas a Bíblia diz que é só um momento, porque as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Ele é misericordioso, Ele contempla a mim e a você. Ele contemplou o rei Ezequias e disse: eu tenho visto as obras deste homem. Ele tem tirado o pecado do meio do povo, ele tem tirado os ídolos, até mesmo aquela serpente de metal em que o povo criou lá no deserto, quando eu ordenei para Moisés. Até hoje a idolatria está, mas ele tirou, ele quebrou em pedaços, então eu conheço as suas obras. Deus conhece o seu deitar, o seu levantar. Ele sabe, mesmo antes de você falar, antes de você pronunciar qualquer palavra, o Senhor já sabe o que está no seu coração. O seu coração é justo? Para mim você não pode justificar. Você pode até se justificar diante dos homens. Você pode até falar diante dos homens, mas diante de Deus Ele conhece o que está dentro. Ele sabe não só o seu exterior, mas Ele sabe o que está dentro de você. Conhece você, sabe se você é justo ou é ímpio. Mas mesmo na sua impiedade, o Senhor permanece justo. Mesmo na sua injustiça, Deus continua sendo justo, esperando de você que você se redima, que você volte atrás e que você reconheça que é pecador, que você necessita de Jesus. E nesta manhã, aceite o Senhor Jesus. Escreve aí que você está querendo mudar de vida, que você precisa de mudar de vida, que Deus quer mudar a sua história. Escreve aí que você precisa de Jesus, que você está aceitando Jesus. Entregue a sua vida, não importa onde você esteja, se é da sua empresa, se é do seu trabalho, se é da sua casa, se você está no hospital, está com depressão, o Senhor tira a depressão. Se você está com enfermidade, Deus cura a enfermidade, porque Ele visitou o profeta Ezequias, o rei Ezequias, e trouxe nova vida para ele, para o profeta: volta lá, leva a mensagem de esperança, leva a mensagem de vida para ele, e diz para ele: olha, eu ouvi a tua oração, eu vi as tuas lágrimas, e eu estou mudando a tua história, e você vai ser sarado. E não só isso, daqui a 3 dias você vai voltar ao templo, você vai me adorar, você vai me adorar, você vai ser sarado e vai me adorar. É para isso que o Senhor está nesta manhã. Ele quer te sarar, Ele quer te dar nova vida, mas para que você adore a Ele, para que você sirva a Ele com todo o coração. Não é para você andar no mundo desgarrado como uma ovelha perdida, porque o Senhor quer te trazer para o seu aprisco nesta manhã. Deus está te contemplando. Deus sabe que você precisa de um milagre, e a decisão não depende de mim, não, depende de você. Ezequias estava doente, a enfermidade era para a morte, mas aquele que tem depósito diante de Deus, aquele que tem depósito diante de Deus, Deus muda a morte para a vida. Deus transforma a morte em vida. Deus ouviu a oração de um homem que não era nem judeu na época. Nós vamos ver lá, um homem que vivia fazendo orações e esmolas, mas chegou um dia em que Deus ouviu o seu trabalho, o seu caminho. Ele trilhava com Deus, era Cornélio, ele trilhava com Deus, fazia as obras do Senhor, mesmo não enquadrado no povo de Israel, mas ele era um homem temente a Deus. Não importa a tribo, a nação, a cor, a raça, não importa onde você esteja, se você servir ao Senhor, os olhos do Senhor te contemplam nesta manhã. Não importa onde você esteja, o Senhor conhece a cada morador desta terra. Os seus olhos são como chama de fogo. E ele ouviu e viu aquele homem. E um dia ele apareceu e disse para Cornélio: Cornélio, Deus, o anjo apareceu, Deus tem contemplado
as suas orações e também as suas ações, as suas esmolas, aquilo que você tem feito, Deus tem contemplado, tem tido um memorial diante de Deus, tem sido um memorial diante de Deus, e Ele enviou, e Ele agora mandou a resposta. Deus está te mandando a resposta para você nesta manhã. Aquilo que você tem pedido, Deus tem te ouvido, Deus tem resposta para você nesta manhã, mas Ele quer que você dê ouvido à voz do Senhor. Como diz o profeta, quem deu crédito à minha pregação? O Senhor usa homens e mulheres nesta terra. A cada dia, neste programa, Louvor e Palavra, Deus tem levantado homens e mulheres para falar com você. E até hoje, muitas vezes você tem endurecido o coração. Mas o Senhor diz nesta manhã, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o demais coisa Ele vai fazer na sua vida, Ele vai fazer na sua família, Ele vai fazer com seus filhos, com seu esposo, sua esposa, no seu emprego. Deus muda a história, Deus transforma o cativeiro, Ele dá nova vida para você, basta você crer que Deus pode mudar a história. E o profeta chegou para o rei e disse assim, olha rei, Deus mandou te dizer, a sua história mudou, e Ele vai acrescentar aos teus dias mais 15 anos. Esse foi um homem tão privilegiado na terra, que soube até o dia de vida que ele tinha. Deus falou para ele, eu vou te dar mais 15 anos de vida. Nesses 15 anos de vida, continue fazendo o que você fez. Infelizmente ele até errou, mas Deus é tão bom, que acrescentou anos de vida, a vida que ele não tinha. E Deus quer acrescentar anos de vida na sua vida. Você vive uma vida destruída, uma vida que não é vida, uma vida que é morte, que é destruição, que é pecado, que é aquilo que não agrada a Deus. Mas o Senhor nesta manhã está te dando vida, e vida com abundância, porque Jesus é a vida. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora, mas eu trarei para o meu aprisco, e farei dele um grande homem, uma grande mulher nesta terra. Entrega a sua vida para o Senhor, confia nele, e as demais coisas ele vai fazer. Este homem, um homem que deu exemplo diante de Deus, e Deus contemplou a sua necessidade, na hora em que ele precisava, na hora em que ele necessitava, não era na hora qualquer não, é na hora que você precisar, Deus vai estar, porque Ele é o socorro bem presente na hora da angústia, na hora em que você precisa, Ele vai estar presente, porque Ele está como um muro, ali como uma coluna de fogo, uma nuvem te protegendo a cada dia, contemplando, porque o Senhor conhece o caminho do justo. Ele conhece o caminho do justo. Nesta manhã, talvez você se ache injusto, você tenha dito para você mesmo, mas já fiz tanta coisa errada, sim, você pode ter feito várias coisas erradas, pode até estar fazendo neste momento, mas é momento de você se arrepender, é hora de você mudar de história. O Senhor é misericordioso, Ele não leva aquele que aceita Jesus, aquele que reconhece Ele como Salvador. O Senhor tira todo o pecado e faz dele uma nova criatura, diz a palavra do Senhor, 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, aquele que tem um encontro com Cristo, aquele que entrega a sua vida para Cristo, aquele que quer mudança de vida, nova criatura ele é. Deus faz tudo novo, Deus muda a história, Deus esquece o passado, Deus joga no mar do esquecimento e mostra um novo caminho, uma nova vida, uma nova história. Deus prepara a família para você, Deus prepara filho, Deus prepara esposa, Deus prepara esposo, Deus abre porta de emprego, Deus faz o impossível, aquilo que o homem não pode, porque para Deus nada é impossível, mas para ti pode ser. Mas se você entregar o teu caminho ao Senhor, até a morte o Senhor transforma a vida. Você pode estar com câncer nesta manhã, você pode estar com enfermidade e o médico não tem a cura, mas eu posso te apresentar nesta manhã aquele que é médico dos médicos, aquele que pode curar a enfermidade, aquele que pode arrancar o câncer, aquele que pode libertar o seu filho das drogas, aquele que pode tirar da prostituição. É Jesus, o Senhor que muda o ser humano, o Senhor que faz uma nova história na vida do homem. O rei Ezequias, um homem exemplar,
Mas diante das lutas, dificuldades, Deus falou para ele: olha, tem momentos na nossa vida que nós achamos que o tempo é um pouco longo, nossa vida, nós não temos a medida do nosso tempo, e vamos fazendo as coisas dia após dia, sem olhar para a eternidade, sem perceber que um dia nós vamos ter um término, e esse término, quando chegar esse dia, não tem como você fugir. O dia em que Deus irá prestar conta com você, você irá prestar conta com Deus, é o dia da sua morte. Você que é salvo, nós que somos salvos em Cristo, esperamos Cristo voltar na glória, e vamos estar com Ele. Se Jesus não vier, nós iremos, e o Senhor nos levará para o seu seio. Mas você que é pecador, você que ainda não aceitou Jesus, a Bíblia garante que só tem 2 caminhos, e não tem como você escapar disso, não tem como nós, seres humanos, fugir disso. Então hoje é o dia aceitável. A palavra pode ser dura, como foi dura para o rei: rei, arruma a tua casa, porque certamente você não viverá. Mas mesmo sendo dura, e ele mesmo ouvindo a palavra que veio de Deus, ele se inclinou para o Senhor e chorou, e clamou. O Senhor disse: Senhor, lembra de mim, lembra que eu andei nos teus caminhos, lembra que eu procurei ser reto contigo, acrescenta meus anos de vida. E Deus o acrescentou, porque Deus é aquele que está com os ouvidos atentos. Os seus ouvidos, os ouvidos do Senhor, não estão agravados, não são como os ouvidos dos deuses do mundo. Não, os ouvidos do Senhor estão atentos ao meu e ao seu clamor. Quando você clama ao Senhor com sinceridade, quando as suas lágrimas descem, como disse o Senhor: eu ouvi a tua oração e também vi as tuas lágrimas. Eu vi as tuas lágrimas. O Senhor se inclina, como ele se inclinou para o rei Ezequias, e disse para o profeta: volta lá e acrescenta seus anos de vida, acrescenta seus anos de vida. E não só isso, disse o Senhor para o profeta, e não só isso, fala para o rei, que eu não só vou acrescentar os anos de vida para ele, não, eu também vou dar vitória contra os seus inimigos. O rei da Síria não vai entrar na cidade, não vai entrar em Jerusalém, e nenhuma flecha vai entrar nesta cidade, porque eu vou pelejar por vós. É eu que vou pelejar, e ele vai voltar e vai morrer na sua terra, porque Deus é aquele que dá cura, dá vida, libertação, e ainda faz você vencer. Dia após dia, as suas lutas, as suas dificuldades, é o Senhor que peleja por vós, pelejará por vós, o Senhor pelejará por vós. Mas para isso, nós devemos estar seguindo ao Senhor, colocando as nossas necessidades diante de Deus. Você tem colocado a sua vida diante de Deus? Ou você tem pelejado sozinho? Você tem lutado sozinho com as suas forças? Por mais forte, por mais condições financeiras, por mais estabilidade que você possa ter nesta terra. Aqui era um rei. Era um rei que tinha o poder na nação, mas ele confiou o seu reinado ao Senhor. Ele confiou a sua vida ao Senhor, nos momentos de alegria, porque ele não estava doente. Foi quando ele começou a reinar, quando ele começou a viver, ele colocou a sua vida ao Senhor. Quando ele começou a exercer o seu ministério como rei, ele reinou colocando a sua vida diante do Senhor. E no momento em que ele precisou, porque a enfermidade chegou, bateu a sua porta, e ela pode bater a sua porta. O dia mau vai bater na sua porta. Possa ser que você tenha falado: mas não chegou ainda. Mas vai chegar, e você tem que estar preparado por esse dia. Esteja preparado por esse dia. Antes do dia mau chegar na tua porta, receba o Senhor Jesus como seu amigo, como o Senhor da sua vida, como o Deus da sua vida, como aquele que é o teu ajudador. Porque quando o dia mau chegar, você vai ter alguém para pelejar por você. O Senhor pelejará por você. Ele guardará o teu lar, a tua família, a tua casa. Deus pelejará por você, se você colocar a sua vida na presença do Senhor. E quando chegou o dia mau, mesmo na enfermidade, mesmo na mensagem mais dura que parecia,
que era uma mensagem que destruía qualquer ser humano. Você vai morrer. E ele sabia, ele conhecia Deus. Ele sabia que o profeta era homem de Deus. Ele sabia que aquela mensagem não vinha do homem, mas vinha de Deus. Aquela mensagem era dura para o rei. Você vai morrer. Mas mesmo assim, ele não murmurou. Ele não questionou, ele não disse isso é mentira, não, eu sou rei, eu vou procurar os melhores médicos, melhores condições para curar, dar a cura para a minha vida. Não, a Bíblia diz que ele reconheceu que ele era pó e cinza, e que Deus era grande e poderoso, que Deus era maior nos céus e na terra, e ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo: ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo ao Senhor. Ezequias, ele reconheceu que mesmo ele tendo andado diante de Deus, os dias dele tinham chegado, mas ele não esqueceu de lembrar ao Senhor o depósito que ele tinha diante de Deus. Quando o momento de dificuldade chegar para você, você vai chegar diante do Senhor, em particular com o Senhor, entrar no teu quarto e clama ao Senhor: Senhor, tenha de misericórdia de mim, olha para mim que sou pecador, sou falho, mas tenha de misericórdia, veja se eu andei nos teus caminhos, usa de misericórdia mais uma vez. E Deus ouviu a sua oração e viu as suas lágrimas, e contemplou, e mandou a bênção. O Senhor faz, porque Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre. O homem é injusto, o mundo, nesta terra, você pode procurar aquele que achar que é o maior e melhor amigo seu, mas no momento da dificuldade, se tiver uma guerra, e aparecer alguém para matar você e ele, tiver os dois juntos, ele vai zelar pela vida dele, e a sua vai ser o sacrifício. Mas Deus não. Deus já fez o sacrifício na cruz do Calvário, o Senhor Jesus, e Ele zela hoje pela sua vida, onde quer que esteja. Ele vai estar na sua frente, pelejando por você. Por quê? Porque melhor e maior é o nosso Deus, aquele que contempla a minha e a sua petição. E quando Ele ouviu a oração, Ele fez, nós devemos fazer como Pedro nos ensinou, lá em 1 Pedro 5,7, se nós, na nossa falha, na nossa dificuldade, mesmo que você se ache justo ou injusto, não importa, o Senhor não vai levar em consideração quando vocês têm um coração quebrantado, porque um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor, por mais injusto e pecador que nós sejamos. Um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. E quando você está com seu coração quebrantado e contrito e buscar o Senhor de todo o seu coração, Ele vai contemplar, porque diz a palavra do Senhor: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Sabe por quê? Quando você lança sobre Ele toda a vossa ansiedade, Ele tem cuidado de vós. Quando nós lançamos a nossa ansiedade, que cada um tem uma necessidade, cada um tem uma petição diante de Deus. Uns é enfermidade para a morte, outros é o câncer, outros é o desemprego, outro é a destruição na família, é separação, é adultério, que está assolando o seu lar, a sua família. É uma ansiedade, é algo que você precisa colocar diante de Deus. Sabe por quê? Porque Ele vai cuidar bem de você. Deus cuida bem dos seus. Deus não despreza aquele que está com coração quebrantado, contrito diante de Deus. O rei Ezequias, na hora que ele ouviu a mensagem, ele quebrantou o seu coração, ele se humilhou diante de Deus. A enfermidade era tão grave que ele não poderia nem sair da cama, mas ele apenas virou de lado, encostou a cara na parede e falou: Senhor, lembra de mim, tenha de misericórdia da minha vida, porque
eu te servi, eu sou teu servo, ajuda-me e socorre. E o Senhor ouviu o seu clamor e socorreu este homem, e ele foi um homem vitorioso, e Deus acrescentou anos de vida à sua vida. E nesta manhã, que Deus te abençoe, que Deus venha acrescentar anos de vida à sua vida, mesmo que você diga, a minha vida não presta, o Senhor quer mudar numa vida que preste, o Senhor quer mudar a sua história nesta manhã. Que Deus abençoe, aceita Jesus, não perca a oportunidade, não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Amanhã você não sabe, o dia de amanhã não te pertence. Hoje Deus te deu a oportunidade de vida para você. Então que Deus te abençoe, que Deus continue te guardando, fique com essa palavra, continue ouvindo, assistindo este programa, porque Deus ainda tem muito mais para você. Aceite Jesus nesta noite, entrega a sua vida para Jesus nesta manhã. Que Deus abençoe e agradeça a oportunidade, em nome de Jesus.